Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. Isso. Aqui é o Felipe. O professor Linguiça é o professor. E hoje a gente vai bater forte na tua nostalgia. Galera, hoje a gente vai fazer uma relação que a gente tem certeza que você nunca fez antes, que é a geografia e toda a série de Chaves. Vem com a gente que a gente vai te mostrar qual a relação entre Chaves e a geografia. Será mesmo que existe essa relação entre Chaves e geografia, Felipe? A série se passa no México e conta a história de um menino pobre e órfão que vive em uma vila em algum lugar do subúrbio mexicano. É muito importante a gente citar que em nenhum momento é citado exatamente qual região ali do México ou qual cidade especificamente se passa essa história, né, sobre o Chaves e toda a sua vilinha ali. O Chaves foi produzido, pessoal, pela emissora de TV Televisa, que existe até os dias de hoje, e foi uma série que rapidamente fez muito sucesso e se espalhou pelo mundo todo. Chaves fez tanto sucesso que se tornou a primeira série mexicana a ser transmitida em outros países. Inclusive, Chaves foi transmitido em 50 países diferentes. Aqui no Brasil, especificamente, foi transmitido pelo SBT e fez a alegria da garotada por muito tempo, seja de manhã ou de tarde, para nossa felicidade. Galera, é muito importante a gente lembrar que a série se passa na década de 70, ali em alguma localidade do México que não sabemos qual, mas ela retrata bastante as condições socioeconômicas daquele período em um local de periferia. Pessoal, vale relembrar inclusive o vídeo passado que a gente falou sobre a Guerra Fria e a gente consegue fazer uma associação rápida entre Chaves e a Guerra Fria. Lembrando que o México é um país de terceiro mundo nesse momento, tá, gente? Pessoal, e vale lembrar que a gente viu no último vídeo que países de terceiro mundo são países capitalistas pobres, e é justamente o caso do México nessa situação. Então, se é um país pobre na década de 70, isso só vai se agravar a partir da década de 70, inclusive na década de 80, com as crises do petróleo. Um país que já tinha problemas socioeconômicos muito graves, e com a crise do petróleo isso só vai se intensificar, pessoal. E o que é muito mostrado na série do Chaves, principalmente ali o retrato da vila. Galera, dá pra gente perceber muito bem que o Chaves poderia ter se passado em qualquer lugar da América Latina, porque a história se passa numa vila pobre, ou seja, num ambiente humilde. E isso acaba mostrando a realidade não só do México, mas de várias outras localidades. O Chaves ele poderia ter acontecido em qualquer localidade da América Latina. Poderia muito bem acontecer na Colômbia, na Venezuela, no Equador, até mesmo aqui no Brasil. Tu bota um barril na pavuna, bota um molequinho de capuz, é o Chaves. Pessoal, uma questão muito interessante é que o Carlos Bolanhos, que no caso era o ator que representava o Chaves e também o criador e produtor da série, ele veio de uma origem muito pobre e ele não cria a série Chaves somente como um programa humorístico, mas ele traz também alguns elementos de crítica social muito importantes. Pessoal, o Carlos Bolanhos ele é tão genial nesse desenvolvimento de Chaves que ele consegue, a partir de um panorama de pobreza e a partir de uma crítica social, trazer a felicidade às pessoas. Quantas vezes a gente não riu com as piadas mais simples possíveis? Kiko! Tesouro! Coração! Loteria! Só vendo ali a Chiquinha, o Chaves, o Kiko, o Nhonho brincando numa vila tão pacata e tão simplesinha, né? Falando das brincadeiras, tem que lembrar de muitas coisas engraçadas que a gente viu relacionadas às brincadeiras das crianças na vila. Eles pegavam qualquer coisa que tivesse à vista deles para poder virar uma brincadeira. A gente pode citar a culinária exótica da Chiquinha que fazia, por exemplo, tortinhas de merengue. Pastelzinho, quem quer meus pasteizinhos baratos, senhores? Com o creme de barbear do Seu Madruga. Coitado do Chaves, né? Quando ele foi cheio de fome brincar de comidinha com a Chiquinha, comer a torta e percebeu que não era comida de verdade. Como você é burro, meu filho. Chaves, será que você não sabia que é o creme de barbear do meu pai? Ora, então por que você também não me lembrou? Porque não pensei que fosse tão idiota. Sem contar as vezes que ela fazia a tortinha de lama, né? Então, coitado do Chaves. Outra brincadeira que é muito interessante de lembrar, pessoal, é que eles arrumavam qualquer coisa pra chutar e brincar de futebol. Isso faz lembrar da nossa infância quando a gente brincava de futebol com tampinha de garrafa PET. Aí, na boa, quantas vezes no intervalo do colégio a gente amassava uma latinha e começava a chutar como se fosse futebol mesmo. Era 3 para um lado, 3 pro outro e virava Maracanã. Moleque, chegava em casa cheio de hematoma na canela, só bicadão, filho. Quantas vezes a gente não perdeu a sola também do sapato de tanto chutar e arrastar no chão, né? Pode crer. A galera também brincava muito de barquinho de papel. Você vai lembrar lá que o Kiko tinha aquele barquinho todo bonitão e tudo mais. Mas mesmo assim, ele queria brincar com o barquinho de papel. A barba ruiva, pois você vai ver. Vou perseguir você pelos 7 mares e acabarei com você. Pau, pau! E começa a luta. Um atira e vem pra cá. O outro navio vem. Vem com tudo pra afundar o inimigo. E o outro é perseguido por toda a Bahia. E continua. E é alcançado. Estamos perdidos. O que fazer? E o outro navio...
A criatividade do Chaves e da Chiquinha era sempre muito incomum nos episódios, né, gente? Vale lembrar que como o seu Madruga não tinha dinheiro pra comprar um barquinho bonito pra Chiquinha, e nem mesmo pro Chaves, que era um menino órfão, ele acabava fazendo os barquinhos de papel, que era o recurso que ele tinha. E as crianças, elas gostavam tanto daquela criatividade, né, que o Kiko ficava cheio de inveja, mesmo tendo um barco que era um brinquedo de verdade. Um é pra você e o outro também. Mesma coisa acontece pro carrinho do Kiko também. O Kiko tinha um carrinho todo sofisticado, ele tinha lá um caminhão e tudo mais. Enquanto isso, o Chaves, ele tinha um papelão ali, uma caixa de sapato, né? Que ele andava por um lado e pro outro como se fosse um carrinho, né? Mostrando a simplicidade e a pobreza no local. Esse carro é meu, porque eu que saí e eu que achei ele na rua e por isso é meu. Outros brinquedos bem legais, que são bem antigos, né? E provavelmente você não vai lembrar muito bem, é o ioiô, bola de gude, dentre outros brinquedos que são mostrados ali no cotidiano das crianças da vila. Se você não jogou bolinha de gude, você é Nutella. E com todas essas brincadeiras, pessoal, e elementos que a gente citou, a gente consegue perceber a genialidade do Carlos Bolanhos de pegar uma realidade pobre, que a princípio seria até triste, e transformar isso em alegria, mostrando como essas crianças pegavam ali qualquer coisa, qualquer elemento do seu cotidiano para transformar em um brinquedo ou uma brincadeira. Vale lembrar, galera, que tudo era motivo para brincadeira. Desde, por exemplo, um touro com rodas, que virava a brincadeira do toureiro, né? Você vai lembrar. Ou também todas as profissões do seu Madruga, desde pintor, barbeiro, boxeador e o que mais aparecesse virava motivo para brincadeira. Galera, e por falar de trabalhos do seu Madruga, empregos do seu Madruga, você já parou para pensar por que ele devia 14 meses de aluguel? As dívidas são sagradas. Isso a gente já pode relacionar também com a pobreza desse momento, né, gente? Em nenhum momento a gente vê o seu Madruga com um emprego fixo, mas constantemente ele tá tentando arrumar um emprego, tentando o que a gente chama de bicos, né? Ou biscate. Biscate, exatamente. O tempo todo ele tá mudando de emprego para conseguir arrecadar um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, para conseguir sobreviver. E o seu Madruga, pessoal, acaba sendo o retrato de um trabalhador desempregado de um país pobre naquele período. Uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. O cara não tinha um emprego fixo, estava fora do mercado de trabalho, e ele acabava tendo que pegar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho para conseguir levar o sustento para sua casa e tentar quitar pelo menos um mês entre os 14 de aluguel que ele estava devendo. Pessoal, e aí mais uma vez a gente recorre à genialidade do Carlos Bolanhos, porque mesmo o seu Madruga tendo diversos empregos, a gente passava mal de rir com todos os empregos do seu Madruga. Vale citar que o seu Madruga ele já foi barbeiro, gente. Além de barbeiro, ele também já foi vendedor de churros, inclusive trabalhava para Dona Florinda. Além disso, ele já foi mecânico também, pessoal. Também já foi marceneiro. Foi pintor. Foi sapateiro. O homem do saco. E por fim, e não menos importante, ele já foi professor. Perigo! Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Cara, se a gente não falar que o seu Madruga não foi inspiração pra gente virar professor, é uma mentira muito deslavada. Por quê? A gente pensa no professor Girafales, o professor Girafales ele não tinha didática nenhuma, ele muito não conseguia chato. Controlar a turma, cara, era muito chato. Já o seu Madruga, quando ele dá aula, todo mundo presta atenção, ele faz todo aquele momento, ele se joga no chão, isso é muito engraçado, cara. Totalmente didático, eu me inspirei no desenho do Perigo para fazer todos os mapas da minha aula, todos os desenhos da aula de geografia. Isso é muito bom, o Chaves é uma aula de como ser professor também. Outro aspecto bastante interessante é que as condições socioeconômicas daquela época não permitiam, por exemplo, que as pessoas comprassem uma casa própria. A maioria das pessoas viviam em vilas como a da série Chaves, e vocês podem perceber que todos os moradores ali da vila viviam de aluguel. Inclusive a Dona Florinda, que seria a pessoa com melhor condição financeira dali, por ser pensionista de um marinheiro. A gente já pode citar também as crianças que estudavam ali num colégio que, a princípio, parecia muito ser um colégio público. Cara, quem na nossa idade, década de 90, não estudou em colégio público? Por isso que a gente tem esse sentimento de pertencimento com Chaves, já que fazia parte de uma vivência que era muito próxima da gente. Uma outra coisa muito interessante, pessoal, é a história do seu Barriga, que era um homem ali que, através do seu trabalho e seus investimentos, acabou ficando próspero, e é o retrato também de uma pessoa que era pobre e acabou ficando rica, ou o sonho de um pobre em um país subdesenvolvido. Qual é o sonho do pobre? Eu vou ganhar dinheiro, vou comprar um terreno, construir um monte de casa para alugar. Com certeza você tem um tio que já pensou em fazer isso, ou até que já fez isso. Se não é teu tio, é teu pai. Pessoal, a gente não podia deixar de falar um pouquinho sobre o nosso querido e amado Chaves.
Chavinho, tá, gente? Esse nome, né, El Chavo, diz respeito a menino. A gente não sabe até hoje qual era o nome do Chaves em si. E além disso, o El Chavo del Ocho, né, que era chamado, era em referência à Televisa que passava no Canal 8. Depois foi incorporado à série como um menino que morava na Casa 8, inclusive, tá, gente? Não morava no barril. Inclusive tem um episódio que ele fala isso com a Chiquinha, né? Ele fala, ela achava que ele morava no barril e ele repreende, tipo, deixa de ser tonta, garota. Como é que uma criança vai morar no barril, né? Eu moro na Casa 8. E uma vez, inclusive, ela perguntou com quem ele morava e na hora que ele ia falar, o episódio cortou. Vacilo. São segredos que a gente nunca vai saber sobre o Chaves. Engraçado que na série mostra que o Chaves chegou com 8 anos de idade, pequenininho. Aparece lá o Bolanhos com a roupa gigantesca e tal. Ele chegou lá pequenininho, com 8 anos de idade. E ele continuou com 8 anos de idade. Todo mundo tem 8 anos de idade, a série inteira. Passou mais de uma década e todo mundo tem 8 anos de idade, as crianças. O Chaves, ele tá preso no multiverso do Chaves. É, infinito tá. e além. Mabel, tira a cara do meu sanduíche de presunto. Que é um sanduichinho de presunto, Mabel. Diretamente da vila. Cara, vai pegar suco não? Que suco tem? Cara, esse aqui é de laranja que parece de limão e tem gosto de tamarindo. Gostei. Vou querer de goiaba. E pra gente encerrar, a gente pode falar do senso de comunidade criado ali naquele ambiente daquela vila. Uma coisa que faz com que a gente tenha muita familiaridade, porque todas as pessoas que viveram em lugares um pouco mais humildes, elas acabam vivenciando essa característica da vizinhança sempre ajudando uns aos outros. E isso a gente consegue perceber bastante nessa série. A gente consegue perceber que em momentos de aperto, o tempo todo eles estão se ajudando. A gente falou dos trabalhos do Seu Madruga. Quando a dona Florinda ela tem um panorama ali mais difícil de economia, ela chama o Seu Madruga para trabalhar com ela vendendo churros, por exemplo. Churros. Higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que droga! É ridícula! Inclusive, o Chaves, como menino pobre, órfão, né, ele não poderia participar de algumas coisas que as outras crianças participariam. Então, toda vez que, por exemplo, a Chiquinha vai ganhar um pirulito, o Seu Madruga, quando pode, paga pro Chaves. Ou então a Dona Florinda que paga a entrada do cinema pro Chaves poder assistir o filme. Filme do Pelé. Outro ponto que a gente pode citar também é quando todos vão para Acapulco. O Chaves ele não tinha nenhuma condição financeira para viajar ali para Acapulco ou pra gente, né, com a nossa dublagem, pro Guarujá. Mas galera, ali o Seu Barriga se compadecendo da situação do Chaves, leva ele também para Acapulco para curtir junto com todas as crianças. Bom pessoal, então vocês conseguiram perceber com esse vídeo que dá pra gente fazer muita referência em relação a uma série amada e querida por todos nós, que é o Chaves, com a nossa querida e amada Geografia também. De fato. Então se você é um gamer, nerd ou geek, ou se você já viu um disco voador, não esquece de comentar aqui, pessoal, temas para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha.